Queria dizer que o pessoal do Louvor e o Cris me deixaram sem estruturas hoje para estar aqui pregando, logo eu. Mas vamos lá. Não posso começar a pregação de hoje sem falar bom dia, igreja, graça e paz. Graça e paz. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai dar início às pregações daquele livro, como o Cris falou, aquele tão temido e misterioso livro, Apocalipse. Eu lembro até hoje da Rafinha contando que ela estava conversando com a Júlia e alguns outros adolescentes, vamos estudar alguma coisa junto. E aí os adolescentes chegaram para ela e falaram, eu quero estudar Apocalipse. Aí a Rafa ficou completamente perdida, né? Sem saber, meu Deus, e agora? Vou ter que estudar Apocalipse com adolescente, super curioso, né? Querendo entender tudo. E estão aí na caminhada, né? Já passou da metade? Ainda não. Não sei vocês, mas eu sempre encarei Apocalipse nessa perspectiva de medo e de mistério. E, de certa forma, eu sempre mantive uma distância segura de Apocalipse. Mas até que eu tive que fazer uma matéria somente sobre Apocalipse no seminário. Eu fiquei tudo bem teológicas, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, dispensacionalismo, todos os ismos que tem diante desse livro, né? Mas logo na primeira aula, meu professor falou, a gente não vai estudar nada disso, a gente vai para o texto bíblico, a gente vai ver o que o Senhor quer falar com a gente através do texto. Às vezes essas correntes teológicas mais atrapalham do que ajudam. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, mas lá no fundo eu sabia que era a decisão correta do meu professor, era acabar falando sobre alguma corrente teológica específica, mas o nosso foco é o texto bíblico. A gente vai perceber que mistério tem um monte mesmo, tá cheio de mistério em Apocalipse, mas medo, não. Medo, não. É um livro maravilhoso que nos enche de esperança. E é essa a nossa oração para esse ano, para a nossa igreja, que Deus nos enche de esperança, que a gente ouse ter esperança, porque Ele é a nossa esperança. Amém? E vocês devem ter reparado que o Lucas fez todas as exposições de Abacuque, o Cris fez todas as exposições de Lamentações, e eu definitivamente não vou fazer todas as exposições de Apocalipse. Vou começar hoje e depois vou dar a bomba para os dois aí, vamos ver o que vai rolar. É o que você pensa. Vamos lá? Vamos ler o texto de hoje? Apocalipse 1, a gente vai ler o capítulo inteiro. Então, Apocalipse 1, do 1 ao 20. Eu vou ler na NVI. Só ir lá para o último livro, sem dificuldade de encontrar. Então, vamos lá. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta,
que dizia: escreva num livro que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. É longo, né? Tem algumas coisas difíceis de entender logo de cara. Então, antes da gente se aprofundar no texto, eu queria pontuar algumas coisas sobre o livro no geral. Esse primeiro capítulo é muito importante para nos guiar no nosso estudo do livro inteiro. Que tipo de livro é o livro de Apocalipse? Como a gente deve interpretar esse livro? Para quem ele foi escrito? Qual que é a sua mensagem central? Não são respostas tão óbvias como em boa parte dos livros bíblicos, mas nesse primeiro capítulo a gente tem alguns bons indícios que podem ajudar. Começando pelo nome do livro, a palavra grega Apocalipsis é a primeira palavra desse livro e que dá o nome a ele. Ela significa revelação, no sentido de um mistério que foi revelado, um mistério que foi desvendado. Não é à toa que no inglês o nome do livro, Apocalipse, é Revelation. Gostou da pronúncia, Dito? Tá certinho? O Dito é nosso mestre aqui em inglês. Revelation é o nome do livro de Apocalipse em inglês, revelação. E lá no versículo 1, nós vemos revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Essa introdução, essa primeira frase do livro de Apocalipse, ele se parece com que tipo de livro, outros livros da Bíblia? Tem muita semelhança com os livros dos profetas. A palavra do Senhor que veio a Oséias, a palavra do Senhor que veio a Joel, a visão que Isaías teve sobre Judá e Jerusalém. Esse início do livro de Apocalipse nos mostra sobre a natureza profética desse livro. É um livro profético, Deus enviando uma mensagem específica ao seu povo por meio de um profeta, que no caso é João. E essa profecia não é necessariamente sobre algo do futuro, pode ser também, mas ela é sobre uma situação atual, uma situação presente, convocando o povo ao arrependimento. Agora vamos lá ver no versículo 4. Hoje eu vou fazer igual o Cris, vai para o começo, vai para o meio, vai para o fim, depois volta, então fica aqui comigo. No versículo 4 diz: João às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz. Com que tipo de livro da Bíblia esse trechinho parece? Com as cartas pastorais. Então, a gente vê lá o apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a igreja que está em Corinto, graça e paz. Ou seja, Apocalipse também tem essa natureza das epístolas pastorais, onde o apóstolo envia uma mensagem específica para uma igreja ou um grupo de igrejas específicos, num contexto específico que elas estão vivendo. Perceber todas essas características é essencial para a gente conseguir interpretar o texto e trazer essa mensagem para nós hoje. E não para por aí. A gente já falou sobre 2 naturezas do livro de Apocalipse. Lá nos versículos 7 e depois no 12, a gente pode perceber outra característica. No versículo 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e o cinturão de ouro ao seu redor do peito. Aqui fica um pouco mais difícil de perceber as semelhanças com algum outro tipo de estilo literário,
Mas nesses versículos a gente percebe a natureza, olha só, apocalíptica de Apocalipse. Parece redundância, parece óbvio, mas não é. Porque a literatura apocalíptica, para a gente, é algo muito incomum, é muito desconhecido para nós hoje. Mas para os cristãos do primeiro século era algo bastante natural. Eles tinham esse tipo de literatura em outros livros, não somente na Bíblia, né, nos textos bíblicos. Profecias exclusivamente sobre o futuro, mas não sobre qualquer futuro, sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias. E nisso acompanhado de diversas visões, símbolos, seres, imagens mirabolantes, números, sempre com o objetivo de falar sobre os últimos dias. A literatura apocalíptica era comum em diversos escritos daquela época, mas ela também está presente em alguns livros da Bíblia, como Daniel, Ezequiel, Zacarias e Isaías. O termo filho do homem, por exemplo, que está no versículo 13, ele vem do livro de Daniel. Então, esse é o cenário de Apocalipse que a gente vai começar a estudar hoje. É um livro profético, uma carta pastoral e um livro apocalíptico ao mesmo tempo. E aí, como que a gente faz para interpretar isso tudo, Cris e Lucas? É uma tarefa não das mais simples, mas, ao mesmo tempo, é empolgante. A gente tem muita literatura, a gente tem muito conteúdo para nos ajudar. Não é um bicho de 7 cabeças, como aparenta ser, apesar de, nos capítulos seguintes, a gente se deparar com um bicho de 7 cabeças, literalmente. Vamos ao texto, então? Vamos tentar entender o que esse texto quer dizer para nós, e agora eu prometo que eu vou tentar ir do 1 ao 20 bonitinho. Primeiro ponto. Felizes os que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus revelada. Felizes os que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus revelada. Começando dos versículos do 1 ao 3, a gente encontra a primeira das 7 bem-aventuranças contidas no livro de Apocalipse. No versículo 3 diz: bem-aventurado ou feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nos versículos 1 e 2, a gente vê a origem dessa profecia. E é muito interessante a gente perceber o caminho que essa profecia faz até chegar aos bem-aventurados. Versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Não é sobre Jesus Cristo, mas é que vem de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Ele, Jesus, enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Ou seja, vamos desenhar aqui, ela vem de Deus para Jesus, Jesus para o anjo, do anjo para João e de João para a igreja. É interessante notar toda essa engenharia de comunicação, não sei se existe esse termo, mas Deus poderia falar diretamente com a sua igreja. E ele escolhe, ele quis a participação de Jesus, do anjo, do apóstolo, e ele quer a participação da sua igreja também nesse processo. Como? A gente vai falar um pouco mais sobre o contexto dos destinatários dessa carta, mas quando a profecia chega na igreja, tem outro passo descrito aqui que não é tão óbvio, mas que está aqui. Naquela época, eram poucas pessoas que eram alfabetizadas e que conseguiam ler os escritos bíblicos. Então, era muito comum nos encontros religiosos, comunitários, a pessoa que era alfabetizada, ela lia a palavra de Deus e os outros ouviam. A revelação vem de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para João, do João para aqueles que sabiam ler, e daqueles que sabiam ler para aqueles para aqueles que poderiam ouvir a palavra de Deus. Quando a revelação vinda de Deus chega na igreja, ele espera que aqueles que são capazes de ler, de expor aquilo que ele revelou, que assim o façam. E ele espera que aqueles que ouvem, eles não apenas ouçam, mas guardem o que nela está escrito. No versículo 3, de novo, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes os que ouvem e guardam o que nela está escrito. Não é difícil relacionar essa verdade para a nossa vida hoje, porque nós também somos igreja de Cristo. Essa palavra também chegou até nós hoje. E certamente ela percorreu diversos caminhos muito mais complexos do que do anjo para João, João para as igrejas. E como nós temos recebido essa palavra?
Você que é capaz de ler, de expor, de proclamar essa palavra, você tem feito isso? Você que ouve, você tem ouvido com atenção, tem guardado ela no fundo do seu coração? Você tem colocado em prática aquilo que você ouviu? Se sim, você é feliz, você é bem-aventurado. Porque felizes os que leem, os que ouvem e os que guardam. Não desprezemos a palavra de Deus revelada a nós. Amém? Esse é o primeiro ponto, dos versículos 1 ao 3. E agora, seguindo lá nos versículos do 4 ao 8, o segundo ponto, eis que ele vem. Eis que ele vem. Aqui a gente vê mais alguns detalhes sobre o conteúdo da revelação de Jesus, assim como sobre a origem e o destino dessa profecia. Começando pelo destino, João se dirige a 7 igrejas da Ásia. A gente não sabe o motivo dessas igrejas e dessas cidades específicas serem escolhidas. Se a gente vê no mapa, inclusive na ordem que ele coloca, a gente vê um caminho que é seguido como quase que dando uma ideia de percorrendo todo aquele território, mas a gente não sabe exatamente o motivo. Inclusive, nos dias de hoje, ali é a região da Turquia. Mas você lembra que eu falei sobre a literatura apocalíptica, ela ser repleta de símbolos e números? Então aqui, essa questão das 7 igrejas muito provavelmente tem a ver com isso. E, na verdade, é praticamente unânime entre todos os teólogos que as 7 igrejas, na verdade, elas representam todas as igrejas. 7 é um número muito usado nos textos bíblicos e, em geral, traz um significado de completude, de algo que é completo, que é pleno. Então, quando a revelação é dirigida a 7 igrejas, cada uma na sua particularidade, juntas, elas representam todas as igrejas de todas as épocas da história. Essa revelação é também para nós, hoje. E a gente vai ver nas próximas semanas que as 7 igrejas eram, sim, igrejas reais, cada uma no seu contexto, com virtudes e problemas reais. E é essencial a gente conhecer o contexto de cada uma para a gente conseguir entender a mensagem que Deus revela para nós hoje, na nossa particularidade. Mas esse trecho do 4 a 8 não é sobre nós, não é sobre a igreja, é sobre a Trindade. E, em especial, sobre Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele fará por nós. Ainda no versículo 4, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Graça e paz, como eu falei lá no começo. A graça de Deus que nos alcança através da obra do Espírito Santo de Jesus Cristo. Essa graça que nos traz paz, ela é da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ela é da parte do Deus Pai, o nosso Deus eterno. Aqui João destaca a eternidade de Deus. Ele era, Ele é e Ele será, Ele há de vir. Nosso Deus é um Deus eterno que não está preso no tempo, igual a gente. Quando eu entendi isso, minha cabeça explodiu. Na verdade, a gente não entende isso direito, né? A nossa mente humana e limitada, ela nos impede de assimilar essa ideia de Deus fora do tempo, de um Deus eterno. Às vezes eu gosto de pensar em Deus, em toda a sua glória, majestade e soberania, olhando para nós de fora, vendo tudo acontecer ao mesmo tempo. A criação, o povo sendo liberto do Egito, o nascimento de Cristo, a sua vida, morte, ressurreição, eu nascendo, eu me convertendo, eu chegando na fonte, eu me casando, o Benjamin nascendo, a gente aqui hoje, mais tarde, o campeão paulista, que a gente não sabe quem será ainda. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, mas a gente sabe que ele há de vir. E pensando nele de fora, vendo tudo ao mesmo tempo, talvez ele já esteja vendo o fim dos tempos. Talvez ele já esteja na eternidade sendo adorado pelos santos remidos por nós, a sua igreja. Pensar nisso para mim é um absurdo. E, na verdade, eu nem sei se eu concordo totalmente com isso. Isso não está na Bíblia. É só algo que eu estou compartilhando com vocês como irmão. Como eu disse, é uma ideia que a nossa mente humana é limitada. A gente não consegue assimilar. O Deus eterno, tamanha grandiosidade do nosso Deus e tamanha a nossa limitação. Mas é isso. Graça e paz da parte do Deus eterno. Graça e paz que é também da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E aqui, de novo, que 7 espíritos são esses? Os números são importantes para esse tipo de literatura.
E aqui tem o mesmo significado, completude, plenitude. Os 7 Espíritos, independentemente do que cada um deles possa representar, aqui nos traz a ideia da plenitude do Espírito. Nada mais é do que o próprio Espírito Santo. Graça e paz da parte do Deus eterno, graça e paz da parte do Espírito Santo. E no início do versículo 5, graça e paz da parte de Jesus Cristo. A Trindade, unida na sua missão de nos alcançar com a graça e de nos dar a paz. Mas o texto continua falando sobre Jesus, que ele é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano sobre os reis da terra. Ele é testemunha fiel. Nós somos testemunhas de Cristo, através das nossas ações, as nossas vidas testemunham a vida de Cristo, mas nós não somos testemunhas fiéis, por conta do nosso pecado. Jesus é uma testemunha fiel. Quem vê a Jesus, vê a Deus Pai. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a morrer, a levar sobre si a ira de Deus e a culpa por conta dos nossos pecados. E ele ressuscitou, abrindo assim um caminho para a nossa redenção, não sendo mais necessário que a gente morresse por causa disso. Ele é soberano sobre os reis da terra, dos reis da terra. Ele reina, ele governa, ele é Senhor sobre toda a terra. Todos os reis e governantes estão sob o seu domínio. E terminando o versículo 5, esse Jesus, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, ele nos ama. Ele nos ama, esse Jesus nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Não apenas nos salvou, mas nos constituiu reino e sacerdotes. Versículo 6. Nós não apenas fazemos parte do reino de Deus, mas nós somos reino de Deus, nós reinamos juntamente com Ele. E não é um reinar que nós estamos acostumados a ver na figura do rei rodeado dos seus servos o servindo, mas é o reinar no exemplo de Jesus, como a gente vê lá em Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o rei servo que veio para servir. E nós também somos reino de Deus para servir. Somos sacerdotes com livre acesso a Deus. Para quê? Para servir. Graça e paz da parte do Deus eterno, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, que nos ama, que nos libertou dos nossos pecados e que nos constituiu reino sacerdotes para, assim como Ele, servir. Diante disso, só nos resta adorá-lo. No final do versículo 6 é isso que João faz. A Ele sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E para encerrar esse trecho, nos versículos 7 e 8, esse mesmo Jesus que fez isso tudo por nós, Ele vem. Ele vem. E aqui talvez um dos principais, se não o principal tema do livro de Apocalipse. Jesus vem. Ele voltará para completar a sua obra na nossa vida. Que promessa maravilhosa e cheia de esperança Ele nos dá nesse texto. Ele vem com as nuvens. Essas nuvens destacam a sua glória, a sua majestade, e todo olho verá, inclusive aqueles que o rejeitaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Ele vem completar a sua obra, sim. Para alguns, a obra da salvação. Para outros, o juízo. Haverá júbilo e adoração, mas haverá também lamento e arrependimento. Assim será. Amém. Assim que ele termina essa parte, ele fala amém 2 vezes, para reforçar que vai ser assim mesmo. E para finalizar esse ponto, o Deus Pai volta à cena. Lá no início, a graça e paz começa da parte de Deus Pai, o Deus eterno, e aqui no fim termina com o Senhor Deus novamente reforçando a sua eternidade com o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, e nos mostrando que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Deus falar sobre si nesses termos representa que Ele é o começo e que Ele é o fim. Que Ele é o Criador, Ele é a origem de todas as coisas e Ele é o destino a quem nós passaremos a eternidade adorando. Ele não é apenas o início e o fim, mas Ele tem domínio e sustenta todo esse meio. Esse Deus que revelou a profecia a Jesus, que revelou ao anjo, a João,
a nós, a sua igreja, ele nos diz hoje: eis que ele vem. Eis que Jesus Cristo vem. Isso é graça e isso é paz. Imagine o desespero de alguém que pensa no futuro, no fim dos tempos, e vê um grande e sonoro nada. Nada. Não tem onde se firmar, não tem onde colocar a sua esperança, a não ser em si mesmo. Não é o nosso caso, cristãos redimidos pela obra de Cristo Jesus. Nós olhamos para o futuro, para o fim dos tempos, cheios de esperança e anseio por esses dias maravilhosos. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão e minha irmã. Ele vem. E, para finalizar, o terceiro e último ponto, não sei se está rápido demais, mas, primeiro ponto, felizes aqueles que ouvem, que leem, que ouvem e guardam a palavra de Deus revelada a nós. Segundo ponto, eis que ele vem. E o terceiro ponto, não tenha medo. Agora a gente vai dos versículos do 9 ao 20. É um trecho um pouco maior, mas aqui a gente tem a primeira visão do livro de Apocalipse. A primeira imagem misteriosa, cheia de significados ou não. A gente precisa encarar essas visões mais ou menos como a gente encara as parábolas. Nem todo detalhezinho tem necessariamente algum significado, mas a parábola inteira, no caso a visão inteira, ela tem uma mensagem central que Deus quer passar para nós. E é nisso que a gente vai focar. No versículo 9, João diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui vale a gente ressaltar um pouco o contexto em que João se encontrava e, por tabela, os cristãos do primeiro século que viviam na província da Ásia, para quem a carta foi destinada. Na NVT, a nova versão transformadora, esse versículo 9 está assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. João, ele era companheiro no sofrimento dos irmãos e irmãs da igreja da Ásia, na perseverança em Jesus, e ele estava exilado por pregar e testemunhar a Cristo. O contexto que eles viviam era um contexto de perseguição aos cristãos. Não era o pior momento da história em que eles estavam ali, que é provavelmente em 95 depois de Cristo, porque antes e depois a igreja sofreu fortes perseguições muito piores do que naquela situação. Mas mesmo naquela época, o Império Romano ainda era um lugar hostil à Igreja de Cristo. Principalmente por conta do costume que era normal no Império Romano, o culto e a adoração ao imperador. Ainda mais no imperador daquela época, que era Domiciano. Ele era o imperador romano daquela época, e um dos que mais exigiam essa prática de ser adorado. E os cristãos jamais se submeteriam a isso. Isso são coisas que a gente sabe pela história, mas a gente não tem exata certeza do motivo que fez João estar exilado na ilha de Patmos. Mas a gente sabe que aquela sociedade era um ambiente hostil ao cristianismo. E isso era motivo de sofrimento, de tribulação, de provação, e ao mesmo tempo, como o mesmo João diz, de perseverança em Jesus. Vamos finalmente à visão. No versículo 10, João diz: no dia do Senhor ele se achou no Espírito e ouviu por trás uma voz forte como de trombetas. Aqui no dia do Senhor provavelmente é o domingo mesmo, primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus, onde os cristãos começaram a criar o costume de se reunir para cultuar a Deus. João estava ali exilado, prestando culto a Deus no Espírito. E a voz disse, reforçando mais uma vez a missão que João teria de escrever no livro o que você vê e envie para as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Ele olha para trás para ver quem falava com ele, e finalmente a visão: 7 candelabros de ouro, entre eles alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo.
Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor. Deu para entender tudo, né? O que significa essa visão? O que Deus quer revelar para nós através dela? Como eu disse, nem todo elemento tem necessariamente algum significado. A gente tem até alguma ideia, lendo os comentários, fazendo relação com outros textos bíblicos, mas a gente precisa focar na mensagem central, e aqui é bem claro o que Deus quer revelar para a gente. Ele, inclusive, dá algumas dicas no versículo 20. Então, passando rapidamente por toda a visão, tá? Os 7 candelabros de ouro, no versículo 20, o próprio Deus fala que representam as 7 igrejas, destacando assim a responsabilidade da igreja de iluminar, de ser luz onde Deus a colocou. O candelabro, para quem não sabe, é um suporte para você colocar as velas e iluminar o lugar, né? Como a gente fala, a gente já falou, o fato de serem 7 igrejas representa ao mesmo tempo as 7 igrejas da Ásia, e todas elas juntas representam, na verdade, todas as igrejas de todas as épocas da história. Esse alguém semelhante a um filho do homem entre os candelabros, ou seja, entre as 7 igrejas, é Jesus. Esse nome, filho do homem, ele é usado para se referir a Jesus diversas vezes no texto bíblico. O próprio Jesus usou para se referir a si mesmo. E ele destaca a humanidade de Jesus. A veste e o cinturão de ouro ao redor do peito de Jesus podem representar o sumo sacerdócio de Cristo, mas é mais provável que seja somente uma vestimenta de alguém que é digno de honra. A cabeça e os cabelos brancos, como a lã e a neve, podem representar a sua sabedoria. Cabelos brancos, mais sábio, né, Vini? Tem a ver, né? Mas realmente, no texto bíblico, tem relação essa questão dos cabelos brancos com a sabedoria, e também pode ter relação com a santidade de Cristo. Os olhos como chamas de fogo podem representar a onisciência de Jesus. Ele vê e sabe de todas as coisas. Os pés como bronze numa fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. E aqui, juntando quando João ouviu a voz por trás dele como o som de uma trombeta, destacam a força e o poder de Jesus. As 7 estrelas na mão direita desse Filho do Homem representam os anjos das 7 igrejas, como a gente vê no versículo 20, que ele explica isso. A gente não sabe exatamente o que significa esses anjos, o que esses anjos representam. Os teólogos, em geral, falam sobre 3 possibilidades, como se cada igreja tivesse um anjo da guarda que cuida, que preserva a igreja, ou como se um anjo fosse um líder humano da igreja, o bispo ou o pastor. No caso, o Cristo seria o nosso anjo, nossa estrela. E uma terceira possibilidade, a que eu acho mais provável, é como se fosse um símbolo para representar a própria igreja. É uma forma de falar sobre a própria igreja. E as estrelas estarem na mão direita desse Filho do Homem, de Jesus Cristo, representa o domínio que ele tem sobre elas. A espada afiada de 2 gumes que saía da sua boca é a sua palavra que penetra no fundo do nosso coração, ao mesmo tempo que mostra que ele vem para nos julgar. Porque a espada, em geral, ele traz o significado daquele que tem autoridade para julgar. A sua face como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, revela a sua glória, a sua majestade, a sua divindade. Beleza, Gui, mas o que isso tudo significa? O que Deus quer nos ensinar com isso tudo? Ficou um pouco mais claro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa traduzir isso para nós. Essa visão, ela destaca a humanidade de Jesus, assim como a sua divindade, a sua glória e o seu poder. Ela nos mostra o Cristo ressurreto entre os 7 candelabros, entre as 7 igrejas, entre todas as igrejas de todas as épocas da história. O Cristo ressurreto está entre nós. O Cristo ressurreto está entre nós que somos a sua igreja.
Ao mesmo tempo que ele está entre nós, ele nos tem em sua mão direita. Ele tem o domínio completo sobre a sua igreja. Ele é Senhor, ele dirige os seus passos, ele cuida dela e a protege. Que visão maravilhosa. Imagine João vendo isso no contexto de perseguição, no contexto da igreja perseguida. Imagine os cristãos que estão sendo perseguidos das igrejas lendo isso. Que maravilhoso e reconfortante é saber que Deus nos tem na sua mão direita e cuida de nós e dirige os nossos passos. Eu confesso que preparando essa pregação, nesse momento eu fiquei literalmente sem palavras. Eu não sei o que falar diante de tamanha grandeza, glória e majestade. Pensar no Cristo ressurreto nos segurando na sua mão direita é maravilhoso demais. E a minha reação de ficar sem palavras diante disso talvez represente 0,01% da reação que o apóstolo João teve. Ninguém estava descrevendo a visão para ele estava vendo com os próprios olhos o Cristo ressurreto entre as igrejas e as igrejas na sua mão direita, ele sustentando com domínio completo sobre a igreja. A única reação possível a isso é se prostrar. No versículo 17 fala que João caiu como morto. É isso que acontece quando nós, homens pecadores, estamos diante de um Deus tão santo, tão glorioso. Nós caímos, nós nos prostramos, nós adoramos. E aí, de repente, aquilo que a princípio era uma visão, do nada se torna algo real para João, porque o Jesus exaltado coloca a sua mão direita sobre ele. Ele encosta em João e diz: não tenha medo. João estava naquela ilha, perseguido, exilado por causa do evangelho. De repente, o Cristo ressurreto aparece diante dele, ele cai como morto, e esse mesmo Cristo encosta nele e diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Jesus usa as mesmas palavras que Deus Pai disse sobre ele mesmo nos versículos anteriores. Isso mostra a unidade que eles tinham, que eles têm. No versículo 18, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo o sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno, a gente pode traduzir assim. João, você não precisa ter medo, porque eu já morri por você. Eu venci a morte e eu tenho domínio sobre ela. Eu sou aquele que vive para todo sempre e eu te tenho na minha mão direita. Não tenha medo. Eu gosto muito de comparar como o Apocalipse se inicia e como ele termina. Vamos ler um trechinho lá em Apocalipse 22, do 1 ao 5. Apocalipse 22, do 1 ao 5. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como que cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Apocalipse começa com João diante da glória de Deus, caído como morto. E ele termina com esse relato da igreja de Cristo restaurada diante de Deus, adorando face a face. Esse é o nosso destino. Eu não sei o que dizer diante disso, a não ser agradecer a Deus por essa revelação maravilhosa que Ele nos enviou. Eu não sei como você chegou aqui hoje, quais problemas, tribulações, provações, angústias ou medos
você tem enfrentado. Mas eu sei que o Jesus Cristo ressurreto nos diz nessa manhã: não tenham medo. Isso tudo é passageiro. O seu medo, a sua angústia, o seu sofrimento, esse não será o seu destino, essa não será a sua realidade para todo sempre. Porque eu já morri por vocês. Porque eu venci a morte e eu estou vivo. Porque eu estou entre vocês e eu os tenho em minha mão direita. Porque eu voltarei. Não tenham medo. Felizes vocês serão se ouvirem e guardarem essa palavra. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, por essa revelação, por essa visão que tanto nos impacta, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque mesmo sendo pecadores, não dignos e merecedores do teu amor, o Senhor, ó Pai, nos diz nessa manhã: não tenham medo. Obrigado, ó Pai, porque mesmo diante do sofrimento, dos dias difíceis que nós temos vivido, ó Deus, o Senhor nos diz nessa manhã que esse não é o fim, que esse não é o nosso destino, ó Pai, que o nosso destino, ó Deus, é estarmos diante do Senhor face a face, te adorando, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Deus. Nós te louvamos por isso, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que essa realidade, que essa verdade, ó Deus, transforme as nossas vidas hoje. Que a gente possa, ó Pai, viver em paz. Que a gente possa vivenciar a tua paz, ó Pai, que excede todo entendimento, ó Deus. Que essa verdade, que essa profecia possa, Senhor, nos trazer conforto, nos trazer esperança, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor, ó Pai, não terminou a sua obra das nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que o teu Filho Jesus vai voltar para nos buscar, ó Deus. Vai voltar, ó Deus, para terminar a sua obra, ó Deus. E nós finalmente viveremos plenamente, ó Pai, diante do Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Não nos deixe esquecer, ó Pai, dessa visão do Cristo ressurreto, com a tua igreja, ó Pai, na sua mão direita, cuidando, sustentando, domínio completo sobre a sua igreja, dirigindo os passos, cuidando de nós a cada instante, ó Deus. Não nos deixe, ó Pai, achar que nós nos temos em nossas próprias mãos, ó Pai. Que a gente possa, ó Pai, diante dessa imagem tão gloriosa, nos colocar nos nossos lugares, ó Pai, de humanos limitados, devedores e necessitados da sua graça, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Transforma as nossas vidas dia após dia. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós agradecemos ao Senhor pela palavra dele. E Deus vai nos ensinar ao longo da meditação em Apocalipse a gente não ter medo. Não ter medo do fim. Não ter medo do fim. E a gente desejar ardentemente a volta de Jesus. Deus quer pastorear o seu coração, o meu coração, para que você não tenha medo do fim, mas para que você enfrente, como a gente ouviu hoje. Leia a palavra. Guarde a palavra. Jesus vem. Não tenha medo. Não tem problema se hoje você está num ponto que tem medo. Quando você começa a ver notícia de rumor de guerra, de sinais dos fins dos tempos. A gente teme. Os nossos irmãos sofreram essas tribulações. Mas Jesus se revelou e essa revelação está preservada para nós. Para que a gente não tenha medo do fim. Deus desafiou a gente nessa manhã. E eu tenho certeza que ao final, a palavra de Deus vai reformar o nosso coração e a nossa mente. Para que a gente escute as notícias, a gente veja os ventos
de tribulação soprando, mas a gente diga, ele vem. E ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, os seus pés são um latão reluzente. Ele tem a igreja nas suas mãos, e ele é aquele que esteve morto, e ele reviveu. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela sua palavra. A gente não vai temer. Nós vamos cear. Quero dizer para os nossos irmãos de outras igrejas que essa ceia não é da Igreja Batista Fonte de Sicar. Ela é a ceia da Igreja de Jesus Cristo. Então você é nosso convidado. Na verdade, Jesus é que convida todos nós, porque a ceia quem preparou foi Ele. Sinta-se em casa para participar desse momento com a gente. Você vai receber o pão e o cálice juntos, e depois, quando todo mundo estiver de posse dos elementos, a gente vai participar, todo mundo junto. Se você não é seguidor de Jesus, está aqui visitando a gente, fala, eu não sigo Jesus, eu estou aqui para conhecer vocês. A gente quer dizer para você que tudo bem, essa ceia ela é para aquele que confessa que Jesus é o Senhor da sua vida. E se não é o seu momento, você fique em paz, não se sinta constrangido de participar, porque a gente entende que a palavra de Deus diz que a gente deve discernir o corpo de Cristo e assim participar do pão e beber do cálice. Enquanto isso, a gente vai louvar o Senhor. Tá bom. Amém. O Cristo ressurreto é aquele que serve o vinho e parte o pão, e ele é o nosso anfitrião aqui nessa manhã. Então vamos ficar de pé, eu acredito que todos já receberam. O Anderson foi de flash aqui na entrega. Então vamos cantar juntos essa canção. Novamente, no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Essa família de Deus, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho? Quem serve o vinho e bate o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre
da mesa do Cordeiro. Amém. Vamos orar, dedicando este pão e este cálice para a finalidade da ceia do Senhor. Eu fico pensando que o que cantamos agora aqui é Jesus que nos convida a cear. É muito sério, diante de quem nós estamos. Ele é o anfitrião e é Ele que veio nos servir dele mesmo, por meio dos irmãos. A presença de Jesus não está neste pão, não está neste cálice. Isso aqui não é a carne de Jesus. Isso aqui não é o sangue de Jesus, representa a carne e o sangue de Jesus. Mas nós estamos aqui para ser servido por Ele. Então vamos dedicar este pão e este cálice para essa finalidade. Senhor, nós dedicamos este pão e este cálice para a ceia do Senhor. Não é sem propósito que nós estamos aqui. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para participar e pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, que nos convidou para estarmos aqui, o Senhor mesmo que veio nos servir. O Senhor, ó Deus, seja glorificado no nosso meio, na nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui para confessar que um dia Jesus vai voltar. E enquanto esse dia não chega, Senhor, nós queremos anunciar a sua morte e a sua ressurreição até que o Senhor venha. Ó Senhor, obrigado porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. Obrigado porque podemos participar, Senhor Deus, dessa ceia. Nós agradecemos o Senhor por essa tão rica bênção, Senhor. Ó Deus querido, nós agradecemos ao Senhor pela presença de Jesus no ajuntamento do Teu povo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença de Jesus no ajuntamento do Teu povo. E nós não vemos a hora, Senhor Deus, o dia em que estaremos com o Senhor, vendo o Senhor face a face. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, a nossa vida nesse momento de ceia, que a nossa fé, nossa esperança no Senhor seja edificados, renovados, sejamos todos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, a gente vai fazer assim, a gente vai terminar cantando e ceando na presença de Deus com os nossos irmãos e agradecendo ao Senhor por Jesus, o nosso anfitrião. Quero dizer para você que nos visitou, a gente roda a igreja durante a semana em pequenos grupos, você é nosso convidado, eu vou estar ali na porta, qualquer coisa você fala com a gente, e domingo que vem a gente vai estar aqui. Vamos cantar para Jesus. No nome forte de Jesus, estranho aqui. Não me sinto estranho aqui. Este é o meu lugar. No perdão que em ti aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céu é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Em o povo do Senhor
te abençoe. Uma boa semana até domingo que vem, se Deus assim permitir. Amém.